Olá. Em 2012 e 2013, a 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia da Polícia Civil de São Paulo realizou 193 prisões motivadas por abuso sexual infantil. Nesses 2 anos, o número de homens que foram parar na cadeia acusados de pedofilia cresceu 127%. De acordo com o Disque 100, serviço que recebe e encaminha as denúncias deste tipo, são registrados 87 casos de violência sexual contra menores todos os dias no Brasil. Em 2014, a Presidência da República sancionou a lei que classifica a exploração sexual de crianças e adolescentes como crime hediondo. Pedofilia é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com as nossas convidadas. A promotora de Justiça de Jacareí, doutora Renata Riviti, Cíntia Carvalho, assistente social do Instituto Herdeiros do Futuro, Lígia Civili, psicóloga também do Instituto Herdeiros do Futuro, e a deputada Beth Saão, do PT, aqui na Assembleia Legislativa, líder da minoria. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Doutora, esse número, esse índice, 127% de aumento no número de homens que foram parar na cadeia entre 2012 e 2013. O que significa isso? Há um aumento de casos de pedofilia ou estamos dando mais destaque para este assunto? Sem dúvida alguma, não aumentou o número de casos de pedofilia, não. Eu tenho bastante convicção que eu acho que esse aumento visível a olhos nus decorre primordialmente de 2 fatores. O primeiro estamos em tempos de combate internacional, fala-se muito na questão de repressão e de combate à pedofilia, tráfico de menores para fins sexuais, enfim. Não só no âmbito do Brasil, mas no âmbito mundial parece que abriu-se os olhos e está já há algum tempo na moda falar sobre isso. Concomitantemente a tudo isso, além de esse assunto ter se tornado mais corriqueiro, as pessoas têm mais acesso ao tema, estimulando eventualmente que esse tema venha à tona. Existe hoje em dia muito mais trabalho feito em escolas de orientação, de apoio. Existem casos em que crianças, durante uma palestra orientativa e educativa na escola, começaram a chorar e desesperadas, e aí, porque finalmente se deu conta, quando a professora explicava o que era pedofilia, que ela estava sofrendo aquilo que até então ela sequer sabia que era inadequado. Então, é uma soma de fatores, e somado a tudo isso, nós temos hoje também políticas públicas mais preparadas, capacitadas. Ainda há um longo percurso pela frente. Aliás, a Promotoria de Justiça, eu trabalho focando, exigindo e buscando incessantemente a implementação de políticas públicas de apoio, tratamento e acolhida dessas vítimas de violência sexual, principalmente crianças e adolescentes. Mas, independentemente de ainda termos um longo caminho pela frente, o fato de hoje em dia existem inúmeros trabalhos muito bem feitos em outras cidades, em outros estados do Brasil, que fazendo esse bom trabalho, esse bom serviço, com uma boa vinculação com a família e com a criança, vem à tona casos mais do que vinham antes, porque antes isso era simplesmente escondido embaixo do tapete, digamos assim. Então, hoje esse trabalho, essas políticas públicas permitem que as vítimas tragam o problema e isso se reflete nos números. Mas esse número que foi trazido aqui é de condenação ou de registros? Porque ainda assim, no último levantamento que nós fizemos na cidade em que eu trabalho, na minha comarca, no ano passado, é um disparate assustador de denúncias feitas. Quanto dessas denúncias efetivamente viram um processo crime, porque às vezes não sai nem da seara do inquérito policial, porque arquiva ali, porque não consegue sequer provar que o fato aconteceu ou quem foi o autor. Daqueles casos relatados para a polícia, poucos viram processo criminal, e dos que viram processo criminal é uma porcentagem ainda reduzida que é efetivamente condenado criminalmente. Do que a gente extrai que o número de condenados ainda representa uma porção ínfima do número de abusos efetivamente ocorridos. Cíntia, porque esses casos acabam não chegando a uma condenação? O que é que acontece? Porque esse número é tão pequeno, como destaca a doutora Renata? Bom, o pedófilo ele costuma ser próximo da família, da criança, não é alguém totalmente desconhecido dessa criança. Muitas vezes a família se sente ameaçada e retira a queixa.
Em outros casos não se comprova a violência sexual, então ele faz carícias na criança, mas ele não existe a penetração. Então no exame corpo de delito não é comprovada a violência. E aí ele não tem nem sequer responde ao processo. E isso é muito comum. Nós atendemos cerca de 80 crianças e adolescentes no mês em Santo Amaro, a maior parte delas vítimas de violência sexual, e nenhum dos agressores foram condenados. Como é que o Instituto Herdeiros do Futuro recebe essas vítimas desse tipo de violência? Eles são encaminhados pelos fóruns, pelos conselhos tutelares da região, por algumas escolas, mas a sua maioria vem por um equipamento da prefeitura chamado CRES. O CRES encaminha os casos para atendimento. Doutora Lígia, há uma diferença de conceito entre abuso sexual infantil e pedofilia? São coisas diferentes? É uma pergunta bem importante essa sua, porque principalmente aqui no Brasil ou em diversos lugares tende-se a generalizar a pedofilia. Então, um indivíduo que tem um desejo sexual por crianças normalmente é taxado de pedófilo, independentemente de quem é esse sujeito. De acordo com o DSM, eu não sou psiquiatra, mas assim, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico, que é o DSM-4, de transtornos mentais, um pedófilo, ele é um sujeito de mais de 16 anos que tem desejos sexuais por crianças ou adolescentes de até 13 anos por mais de 6 meses e com uma diferença de cerca de 5 anos de idade. 5 anos a faixa etária, né? Então, por exemplo, só que eles não consideram um namoro entre adolescentes como um caso de pedofilia. E então, assim, a pedofilia, ela é um transtorno psicológico da sexualidade. Um abuso sexual de outra forma, ele pode acontecer, por exemplo, em um evento somente, em alguma situação que não foi a dessa caracterizada pelo DSM, por 6 meses seguidos essa classificação. Então, assim, é complexo porque diversos casos de violência sexual, às vezes não necessariamente foram cometidos por esse indivíduo que é considerado pedófilo, que é considerado com um transtorno. É uma doença mental, é uma desordem mental, então não é um desvio sexual, e por isso deve haver tratamento para esse tipo de problema. Isso, é uma disfunção da sexualidade. Se você pensar num indivíduo, entre aspas, vou falar normal, tá? Porque é normal, é algo cultural, é algo construído também. Se você pensar num indivíduo, ele passa pela sexualidade, todos nós temos uma descoberta da sexualidade de uma forma. Então, assim, é como se nesse percurso dessa descoberta, algo aconteceu com esse sujeito, que ele foi para uma situação, de repente ele vivenciou a violência, foi vítima de violência também, acontece bastante, ou alguma situação aí que nesse meio caminho ele não percorreu todas essas etapas para ter uma sexualidade dita normal. Deputada Betção, qual o seu olhar como legisladora sobre essa questão? A senhora tem, inclusive, diversos projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa, fruto da sua preocupação com o tema. Na verdade, essa preocupação é decorrente da minha própria formação. E aí a gente vem trabalhando nesse tema já há muitos anos. Nós tivemos aqui a CPI da pedofilia, da qual eu fui relatora. E eu entendo que esse é um problema que se origina, em grande parte deles também, às vezes no interior da família, sempre, como ela disse, com um membro muito conhecido, muito próximo, às vezes parente, às vezes pai, às vezes padrasto, às vezes irmão, às vezes avós, quer dizer, sempre alguém que transita muito próximo da criança, né? Agora, a questão da doença é uma doença, né? Precisa ser tratada enquanto tal e, ao mesmo tempo, esse sujeito precisa ser retirado do convívio social. São duas ações distintas. Não adianta nada você apenas retirá-lo e depois devolvê-lo para o convívio da sociedade. Muito provavelmente ele vai voltar a cometer os mesmos crimes, as mesmas atitudes, ele vai ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque ele não foi tratado, porque a família não foi tratada, porque ele não preparou essa pessoa para ela poder
voltar a conviver em sociedade com naturalidade, dentro dos comportamentos considerados mais comuns e mais normais. Agora, a questão das políticas públicas, eu acho que houve um pouco de avanço, mas não houve muito avanço, acho que nós precisamos muito mais. Eu me lembro de um relatório que quando nós finalizamos a CPI aqui na casa, nós fizemos um conjunto de recomendações para o governo, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria Estadual de Justiça, para a Secretaria de Saúde, enfim, até para poder fazer um trabalho muito integrado com todas essas secretarias, para ajudar no processo, não só no processo de enfrentamento a isso, mas sobretudo no processo de divulgação, nas campanhas educativas, porque essa é uma questão que eu sempre me bato, ela é silenciosa, né? Quer dizer, quem pode interceder pela criança? Se a gente não descobre, a criança vai continuar sendo vítima da violência sexual, às vezes por muitos e muitos anos, muitos casos, a grande parte dos casos que nós acompanhamos, que nós ouvimos, inclusive na CPI, eram casos de pessoas que há muitos anos vinham sofrendo abusos sexuais e violências sexuais durante toda a sua infância, durante uma boa parte da sua adolescência, e só conseguiram se libertar no momento que elas conseguem sair da casa, quando elas conseguem ter independência, ter emprego, enfim. Aí ter coragem para poder falar, porque tem tudo isso também. Às vezes a pessoa ameaça, às vezes a pessoa que deveria proteger exatamente o algoz daquela criança. Então tem todo um conjunto. E o Estado, acho que o Estado tem muitas falhas, acho que nós avançamos, acho que os CRAS são instrumentos importantes, porque eles aproximam, eles permitem que a comunidade esteja mais próxima para poder denunciar, para poder tá levando os seus filhos ali, tá, enfim, eles acompanham mais. Eu acho que a educação precisaria ter um treinamento cada vez mais efetivo dos educadores, para que eles são essas pessoas, na verdade, eles são os profissionais que ficam, às vezes, mais tempo até do que a família. Então, eles conseguem perceber uma alteração de comportamento, eles conseguem perceber uma criança, quando uma criança fica mais... uma criança que brinca, que é alegre, que às vezes de uma hora para outra ela fica retraída, ela perde a confiança, ela fica insegura ou ela fica agressiva. Então, são atitudes que o professor que está ali o dia a dia com a criança, ele consegue observar isso, né? E ele consegue levantar, saber, escuta, o que está acontecendo com essa criança? Vamos chamar a família, vamos ver, vamos fazer uma investigação. Então, nosso papel é esse também. Eu acho que é criar estruturas cada vez mais fortes para proteger, para a criança ter um ambiente saudável onde ela possa se desenvolver. Nesse tipo de ambiente, certamente vai provocar traumas e problemas dos mais diversos. Agora, tem um outro componente, só para eu introduzir aqui, que acho que recentemente, é novo para nós, que é a questão da internet, né? Que é como isso se dá na internet, os perigos que tem, e ainda a promotora está aí para me confirmar, os instrumentos que nós temos para fiscalizar isso ainda são muito aquém das necessidades para fazer esse combate, para fazer esse enfrentamento nas redes sociais. E esse combate à pedofilia que acontece no ambiente virtual é o assunto do nosso próximo bloco. Vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, pedofilia. Antes da sequência aqui do nosso assunto, vamos às ruas ver o que a população pensa a respeito desse tema. Eu procuro orientar da melhor forma possível, ser amiga, pedir para que ela me conte tudo, né? Uma das táticas que eu utilizei foi assim, se alguém tocar em você e falar que vai fazer alguma coisa com seus pais fazendo ameaça, pode contar que ele está com medo. Então você pode falar para mim sim o que está acontecendo, porque a gente vai resolver o problema. Hoje em dia tem até livros, né, que tem como você trabalhar com a criança e saber se ela está acontecendo alguma coisa ou na escola ou na igreja, qualquer lugar, dá para você saber, né, e usar esse tipo de recurso. Informação. Informação, basicamente isso. Trabalhar isso com a criança, né? A gente não vê, mas tem. Pela internet, Facebook, WhatsApp, até assim, vai pegar um táxi, uma criança para entregar, um adolescente. Tem muito taxista dando em cima,
tem muita coisa assim que a gente não vê, mas acontece demais, demais, demais. Eu falava que toda mãe fala, né? Que não pode conversar com estranho, né? Não receber doce de estranho, essas coisas que as mães falam, né? Mas era uma preocupação. Era uma preocupação, com certeza, né? A senhora acha que a pedofilia é uma doença? Eu acho que é uma ração vergonhiça mesmo. Doutora Renata, o que a gente percebe aí com as pessoas nas ruas é uma preocupação em relação às orientações que devem ser dadas às crianças para que elas se protejam. Por que esses abusos acontecem, ou a pedofilia propriamente dita, acontece exatamente onde os adultos pensam que a criança está segura? A própria deputada destacou que... Questão da internet? Ainda no ambiente normal, fora do virtual. A gente acredita que as crianças estão seguras em determinados ambientes, mas é ali que mora o perigo. É o que demonstrou um pouco a opinião das pessoas nas ruas, a própria deputada destacou isso. Quer dizer, aquela pessoa próxima, pode ser um parente, pode ser um amigo, que frequenta a casa da... As pessoas acima de qualquer suspeitas, né? Uhum. É uma situação... É curioso, o pedófilo, aquela pessoa com atração por criança que faz isso de forma reiterada, não tem cara, né? Não tem cargo, não tem status, não tem classe social. Pessoas realmente inimagináveis têm esse tipo de atração. E aí eu acho que a fundamental é a orientação, a boa e adequada orientação da criança, porque os fatos acontecem sempre na clandestinidade, longe dos olhos de todos, sempre com algum tipo de moeda de troca ou algum tipo de ameaça. Então, se a criança não tiver uma acolhida adequada, seja em casa, se em casa não houver um bom diálogo, a escola tem que suprir. Os lugares que essa criança frequentar, tem que ter gente preparada, capacitada e orientada a perceber, distinguir essas situações, mas mais do que isso, conseguir que a criança fale alguma coisa. É curioso porque nos vários processos que a gente teve, dos quais eu participei, a pergunta que sempre era feita, de forma, até me angustiava, porque eu percebia que os advogados questionavam e queriam saber, mas por que você não falou antes, você não confia na sua mãe? Você achou... E a criança não tem essa resposta. Aí a mãe fala, imagina, eu me dou muito bem com a minha filha, a gente se dá bem, não tem... A criança simplesmente não fala, independentemente de ter algum problema de relacionamento ou não com aquela pessoa de máxima confiança, como por exemplo a mãe. Muitas vezes ela realmente se sente intimidada, outras vezes ela nem entende muito bem o que é aquilo, ela não sabe contar e muitas outras vezes ela sente vergonha. O fator vergonha está presente na maioria dos casos que os psicólogos analisaram em laudos e pareceres, sensação de culpa. Então a criança tem um bloqueio com uma dificuldade imensa de conseguir colocar. Então acho que o primeiro grande desafio para se buscar qualquer tipo de apoio, de proteção e de repressão a esse tipo de conduta é conseguir obter essa informação especificamente da criança. E aí a capacitação, acho que o grande diferencial para fazermos a diferença está na orientação, educação, capacitação contínua da criança nas escolas, dos professores que trabalham com elas, das famílias. Agora, doutora Lígia, quando a criança ela demonstra uma repulsa por aquele adulto que está cometendo aquele tipo de situação, é diferente, é muito mais fácil de identificar quando ela demonstra uma afeição. Como é que os pais devem tratar essa questão? Sim. Porque aí fica mascarada a situação, quando Sim. demonstra uma afeição. Complementando o que a doutora Renata falou e respondendo essa sua pergunta, é muito importante que haja um ambiente em que essa criança possa ser escutada. Então, mais do que você simplesmente fazer perguntas repetidamente, o que aconteceu, mas que tem certeza que ninguém pegou em você, mas não... é estar aberto a escutar essa criança. Então, assim, se em outros momentos a criança ela é escutada nessa família, por exemplo, a chance dela falar sobre um eventual abuso pode ser maior. Sim. Agora, quanto à sua pergunta, é complicado, porque para a criança é ambíguo. Né? É muito complicado, porque principalmente se for uma pessoa próxima, uma pessoa da família. Que ela ame, né? Ela odeia, que ela ama. Ela pode até odiar o comportamento dessa pessoa, mas ela ama essa pessoa por ela ter um vínculo familiar, Justo. Ou ser um vizinho, ou ser um tio. Então, desaprova o comportamento, mas ama quem ela é. Então, é bastante ambíguo. Fora que
Na grande maioria das vezes, a violência sexual, ela é cometida por uma via da sedução. Aquela criança, ela é escolhida, ela é colocada no lugar de preferida, ela ganha presentes, ela tem outras coisas que estão envolvidas e que dão uma certa satisfação, dão até um certo status, às vezes, em relação a outras crianças, ela participar disso. Então, por isso que é tão difícil. Uma coisa é ela ter aversão por um adulto e aí as pessoas já logo ficam em alerta. Nossa, que esquisito, aquele adulto foi abraçá-la, nem conseguiu tocar nela, ela já ficou toda mexida. Agora, quando tem essa coisa, né, aconteceu e ainda assim a criança tem um vínculo, gosta, aí é complicado porque fica a dúvida. E aí muitos pais, muitos responsáveis ficam, mas então eu acho que não aconteceu nada, porque olha lá, né? Ela vai com ele numa boa, não está reclamando, gosta de ir na casa de fulano, de ciclano. É complicado, é muito ambíguo para a criança dividir isso, inclusive para nós adultos também, em muitos momentos. Cíntia, no ambiente virtual, pegando essa boa explicação, esse bom desenho que a doutora Lígia fez em relação a essa via da sedução, uma preocupação das pessoas na rua, que a gente viu, é a questão das redes sociais e a internet. Qual é a diferença de abordagens entre o pedófilo que atua virtualmente e o pedófilo no ambiente normal? O pedófilo que usa o ambiente virtual, normalmente ele se esconde em chats. Hoje em dia tem jogos em que as crianças interagem com outro jogador e ela não pode vê-lo. Então, normalmente é por aí que ele marca encontro com a criança para trocar joguinhos. A criança acredita que é um outro adolescente ou uma outra criança da mesma idade, quando chega é um adulto. Mas normalmente quando ela encontra, ela já está plenamente seduzida por esse adulto. Né? E essa questão que a Lígia colocou de se sentir especial a crianças que não têm afeto dentro do lar. Então, quando o pedófilo dá esse afeto, esse olhar diferenciado, para ela faz toda a diferença. Né? E aí, por mais que você diga, olha, não pode, está errado, ela tem ali algo que ela nunca teve em casa, que é afeto. Né? E para a criança é essencial o afeto, para o desenvolvimento dela é essencial esse afeto, ela sente isso e ela vai em busca disso. Talvez seja por isso que hoje o número de casos de violência sexual contra a criança tenha aumentado tanto. Né? Porque cada vez mais os pais ficam distantes dos filhos, porque tem que trabalhar, porque tem que se especializar, porque ele não pode estar junto, e aí ele terceiriza esse cuidado. Essa terceirização muitas vezes leva aos casos em que a criança sofre a violência. Porque quando eu coloco uma outra pessoa para cuidar do meu filho, por mais que eu pense que conheça, a gente nunca conhece plenamente. E aí que essa pessoa vai usar desse afeto, dessa possibilidade de estar próximo. No dia a dia, nem sempre é pai e padrasto. Tem muitos amigos que se aproximam, é amigo do meu pai, então eu tenho confiança. E é isso que a gente tem claro. A criança busca afeto. Se esse pedófilo dá afeto, ele já ganhou metade da confiança da criança. O resto do tempo vai possibilitando. Né? A gente trabalha muito fazendo palestras em escolas, para professores e para pais. O que eu costumo frisar muito com eles observe essa criança muito, observe o tempo todo o comportamento dela e acredite mesmo que ela esteja mentindo, porque se ela está mentindo sobre uma situação de pedofilia, uma situação de violência sexual, é porque alguma coisa aconteceu com ela. Então, observar, porque qualquer transformação de comportamento da criança já indica que alguma coisa diferente está acontecendo, pode nem ser um caso de abuso sexual, mas alguma coisa está acontecendo e não é boa, porque senão teria uma transformação de comportamento. E acredite, porque se a criança está dizendo, alguma coisa aconteceu. Então, vai acreditar e investigar de uma maneira sutil, para que não coloque a criança numa situação constrangedora junto de alguém que ela gosta, porque normalmente ela tem afeto. Então, observa, busca saber o que está acontecendo e fique próximo dessa criança. E afeto, e dá muito afeto. A gente percebe que a maior parte das crianças que a gente atende sofre de falta de afeto. Talvez isso possibilite com que eles sejam tão facilmente seduzidos. Deputada Beth, na CPI da pedofilia aqui na Assembleia, a senhora se deparou com essa questão, quer dizer, ao mesmo tempo em que as redes sociais, a massificação da internet, ela aumentou o problema, ela também ajudou no combate, porque ela acaba revelando os criminosos, no caso da pedofilia no ambiente virtual, até porque na internet não dá para se esconder, há um pensamento que é possível isso, revela, mas é não é difícil, não é tão fácil assim. Eu lembro que nós fizemos várias visitas
as delegacias especializadas na época. É difícil, às vezes, você identificar o IP do computador, de onde está saindo. Não é tão simples assim. Acho que esse é um processo em evolução, que as próprias polícias especializadas vão ter que ser cada vez mais capacitadas para poder fazer essa investigação e apontar esses criminosos com mais celeridade. Porque às vezes quando se descobre alguma rede, a coisa já está tão avançada e já tem tanto crime cometido pelo caminho que é complicado. Então, não é tão fácil assim. Agora, eu achei interessante a questão do processo de sedução mesmo, né? Que eu acho que isso é algo que vai sendo construído e acaba, portanto, fica muito difícil de você fazer esse enfrentamento. E mais do que isso, acho que mesmo quando a criança faz alguma fala nesse sentido, e que se ela estiver inventando alguma coisa, ainda que se descubra que haja uma mentira, então os pais precisam investigar uma outra questão, que é por que essa criança, às vezes tão jovenzinha, com uma idade tão tenra, acaba sendo falando de questões que não deveriam ser ditas em tese nessa idade. Então é preciso investigar também por que ela está com uma coisa tão despertada assim, precocemente, sobre a sua própria sexualidade ou sobre assuntos que ela não deveria estar comentando. Né? Então, acho que isso é importante de investigar. Agora, é claro, a vida moderna acaba colocando uma série de obstáculos, de dificuldades, os pais ficam fora o dia todo. Por isso que por isso que eu sempre defendo que uma das medidas, das iniciativas, na minha opinião, mais adequadas é você deixar a criança o dia inteiro na escola, né? Porque o dia inteiro na escola, a escola é um ambiente onde ela tem que estar protegida. Na escola não pode acontecer nada, porque se acontecer na escola, pelo amor de Deus, então não dá. Então, o dia inteiro na escola, por quê? Porque às vezes ela vai, o grande problema que a gente tem observado é que ela fica meio período na escola e meio período em casa. Esse meio período que ela fica em casa, às vezes ela fica muito suscetível a esse tipo de pressão, né? Seja de um vizinho que a mãe confia para cuidar, dá uma olhadinha na minha filha, dá uma olhadinha no meu filho. Os pais ficam fora, hoje as pessoas trabalham, porque a vida se tornou tudo mais difícil, mais competitivo, então vai todo mundo para o mercado de trabalho, né? Então eu acho que na escola é o ideal, esse é o primeiro ponto, que eu acho que nós tínhamos que partir, ou seja, a educação tem que ser integral, né? A educação tem que ser integral. E nós precisamos ter cada vez mais a consciência de termos um trabalho transversalizado, que a gente chama hoje, né? Com profissionais de todas as áreas, de todos os da educação, junto com a assistência social, junto com a psicologia, junto com a justiça. Agora mesmo, olha, nós estamos aqui, tem um projeto super pertinente a esse tema que nós estamos tratando aqui, que trata-se da contratação de psicólogos e assistentes sociais para a área da justiça. Está faltando psicólogos e assistentes sociais, principalmente na vara da infância e na vara da família, que são exatamente aquelas que lidam com este problema. E o que acontece? Hoje, a justiça, ontem ainda eu me reuni com o presidente do Tribunal de Justiça, tem que solicitar das prefeituras, para as prefeituras liberarem algum profissional para ajudá-los no laudo, para ajudá-los no processo de acompanhamento, eventualmente, de crianças que sofrem abusos, que sofrem violências, etc. Então, a gente precisa também lembrar que nós temos que prover os órgãos públicos daquilo que, daquilo que é necessário, né? Porque senão... É muito relevante essa colocação, porque naquele primeiro bloco eu ainda estava pensando nisso e acabei não tendo a oportunidade de falar, mas a questão do efetivo apoio, da efetiva proteção para a criança está primordialmente, essencialmente nas mãos ou a cargo de equipes técnicas, com olhares multidisciplinares. Então, qualquer trabalho que possamos sonhar em fazer pela polícia, pela justiça, no fórum, passa por laudos psicológicos e psicossociais fundamentados e de boa qualidade. Então, a nossa grande angústia, e essa é a minha angústia na comarca em que eu trabalho e do Ministério Público como um todo, é trabalhar essa rede de proteção da infância
formada por psicólogos, assistentes sociais, do CRAS, do CREAS, do juízo, os conselheiros tutelares, as equipes dos abrigos, as entidades de acolhimento. É toda uma grande família, uma grande rede de proteção que se reúne, debate o caso, e o nosso desafio é, antes que toda aquela história já esteja contaminada, que a criança a rua inteira já tenha falado, a mãe já tenha feito a pergunta 800 vezes, já colocaram palavras na boca da criança, é aquela rápida intervenção com aquela escuta para aquele momento da revelação, ainda numa fase sem contaminação, para que a verdade, seja ela verdade, seja mentira, mas enfim, que o fato efetivamente apareça como aconteceu. E de alguma forma documentar e reservar isso. Porque a partir daí, desculpa, só finalizando, a partir daí a gente vai fazer um trabalho terapêutico com essa criança, e o fórum, o trabalho processual ainda pode demorar 1 ano, 2 anos. A criança dali a 1 ou 2 anos já vai estar, se Deus quiser, recuperada, terapeuticamente curada. Não tem a menor condição da gente agora voltar e querer ouvi-la 2 anos depois, seja porque iremos revitimizá-la, seja porque iremos eventualmente colher uma prova já corrompida. Exatamente. Então, e aí a importância daquela primeira escuta, de se guardar essa documentação de forma adequada e se fazer esse registro psicossocial para todas as fases subsequentes em prol da criança. Eu acho que essa questão começa com, por exemplo, essa que você levantou, da revitimização da criança. No Rio Grande do Sul, a criança, a justiça tem algumas decisões onde as crianças vitimizadas, elas não são ouvidas em várias instâncias, porque senão o assistente social escuta, a criança se traumatiza de novo, porque ela tem que, aí vai, o psicólogo escuta, aí o promotor escuta, aí o juiz escuta, aí a família escuta. Espera um pouco, nós estamos lidando com criança, nós não estamos lidando com adulto que já está, vamos dizer assim, descolado, né? A criança, então nós temos que ter todos os cuidados do mundo. Por isso mesmo que nós precisamos ter profissionais capacitados e competentes para lidar com isso. O trabalho que as meninas fazem aqui no Instituto deveria ser um trabalho que a gente estivesse oferecendo em todos os cantos da cidade e em todos os cantos do país, em todas as cidades. Porque a questão da exploração sexual, da violência com crianças, da pedofilia, seja lá o que for, né, porque são questões muito próximas uma das outras, é algo que perpassa todas as camadas sociais. Isso aí não é privilégio de uma determinada camada social. Porque às vezes as pessoas erroneamente acreditam que isso está vinculado aos mais pobres. Não está vinculado aos mais pobres. Em forma alguma. E nem a falta de escolaridade, e nem a raça, e nem a sexo, e nem a nada. Isso é um fenômeno, é uma doença, como ela bem colocou, definiu, e que pode acometer a pessoa em qualquer local, e de qualquer jeito, de qualquer forma. Amarrando isso que a gente está falando, a gente volta àquela primeira pergunta, né? Quando a gente falava de por que não condenar? Por que não se condena? Acho que o grande problema está aí. Ainda que no momento e no calor dos acontecimentos a vítima fale e se cria todo um estardalhaço em volta, 1 ou 2 anos depois tem que ser repetida a prova em juízo. Tanta coisa já aconteceu, a mãe já se reconciliou com o moço, a criança já deixa para lá, tanta coisa aconteceu e para ela reproduzir aquele fato, pode sair de forma diferente, ela pode já ter, pode falar que não foi bem assim, foi assado, perder a credibilidade, a palavra dela é a única prova que tem, porque na clandestinidade só tem a palavra dela, não tem o vestígio, não se tem a prova pericial, então todo o elemento é baseado no quê? No que a criança contou. Se não for feito um trabalho de base, com respaldo técnico, psicossocial adequado no momento certo, lá na frente ela não vai reproduzir, vai mudar a versão, isso vai ser usado para dizer que não há certeza, na dúvida é melhor absolver e a gente não consegue a condenação. E mais do que isso, os conselhos tutelares também têm um papel fundamental nisso, na medida em que eles fazem todas as diligências e visitam as casas, porque a gente sabe de casos, e me ocorreu agora, né, onde as mães, às vezes em famílias altamente vulnerabilizadas, as mães têm um namorado dentro de casa, um companheiro dentro de casa, e esse companheiro é o abusador da criança, e às vezes, eu já vi isso, mães que acabam protegendo os seus companheiros em detrimento àquilo que ele está fazendo. Preferem acreditar no não do companheiro do que, de fato, ter uma postura muito mais rigorosa nesse sentido de cuidado com a criança, de amor,
expor, de acompanhar, de ver de fato, de verificar até que ponto essa criança está sofrendo violência sexual ou não. Aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre pedofilia. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre pedofilia. Doutora Lígia, o pedófilo sente culpa dos seus atos? Pode sentir, sim. Na verdade, ele é um doente, ele precisa de tratamento. E em muitas situações, sim, ele se sente culpado. Há locais em que são feitos grupos, são raros esses locais no Brasil em que há tratamento da pedofilia de fato. Em São Paulo, o conhecimento que eu tenho é de locais gratuitos no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina do ABC, acredito. Já li relatos sobre esses grupos e nesses grupos eles falam de culpa, de vergonha, de todos os sentimentos que qualquer pessoa pode ter em relação não só à violência sexual, mas em relação a outros eventos da vida. Em que momento o pedófilo percebe que ele precisa de ajuda profissional? Aí vai depender muito de caso para caso. Se ele tivesse uma abertura maior, se as pessoas conseguissem um olhar mais humanizado para esse pedófilo, provavelmente ele iria, antes de cometer algum ato propriamente dito, porque muitas vezes eles ficam... Porque o olhar não é humanizado, o olhar é caso de polícia, não é caso de tratamento. É isso que... O que acontece é que muitas vezes um pedófilo ele nunca chega a exercer um ato sexual em si. Muitas vezes ele pode fantasiar com crianças, ele pode ter comportamentos masturbatórios pensando em crianças. Então, assim, nesses grupos, por exemplo, ele pode compartilhar com outros esse tipo de pensamento. Então, o que deveria acontecer é um olhar mais humanizado para que ele pudesse expor a situação antes dele cometer algum ato, de fato, que possa prejudicar o desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. Em qual fase da vida esse desvio aparece na vida do pedófilo? Aí também vai depender. A gente fala, parece estranho, né? Mas quando a gente está falando de subjetividade, depende muito de pessoa para pessoa. Creio que quando o indivíduo entra na adolescência, por conta dos hormônios agirem de uma forma mais intensa, é provável que nesse momento ele consiga, ele comece a ter esses comportamentos, até porque se você for caracterizar a pedofilia mesmo, tem que ser maior de 16 anos. Muitas vezes a gente já atendeu casos de adolescentes que cometem a violência sexual, mas que eles estão reproduzindo uma violência que foi cometida com eles. Você não pode nem caracterizá-lo como um pedófilo, nem poderia, porque, por exemplo, menor de 16 anos, mas vamos supor, em torno de 16 anos, mas ainda assim é um comportamento que ele está reproduzindo e não tem a ver com a doença, com um transtorno da sexualidade em si. Isso significa, Cíntia, que a vítima de hoje pode evoluir para ser uma agressora no amanhã? Não obrigatoriamente, mas a maioria dos casos que a gente atende são pessoas que reproduzem a violência. Como eu estava tentando falar da mãe, a mãe não é que ela só é conivente com a violência, muitas vezes ela também foi vítima da violência quando criança. E quando ela não é tratada, ela tem o entendimento de que se ela não foi tratada, a criança dela também não precisa ser tratada porque ela evoluiu, ela cresceu, ela casou, teve filho, ela não precisou de tratamento. Só que a violência sexual atrapalha o desenvolvimento da criança em 95%. Ela bloqueia o conhecimento que ela adquiriu, ela tem dificuldade para absorver novos conhecimentos. E isso as pessoas têm que ter muito claro, né? Se ela não tem claro que ela não cuidando dessa criança, ela não vai se desenvolver e futuramente ela vai ter problemas nos relacionamentos e vai, de todas as maneiras, reproduzir a violência da qual ela foi vítima, o pessoal começa a ter a consciência de que tem que preservar a criança, de que tem que prevenir a violência. Se ela não tem isso claro, ela não consegue cuidar do próprio filho e não consegue se cuidar. Há muito um olhar mesmo, do ponto de vista policial sobre esse assunto e menos humanizado. Sim. As próprias vítimas têm esse entendimento de que é caso de polícia.
de que o pedófilo só precisa ser preso. Ele tem que ser punido, sem dúvida, ele cometeu um crime, mas ele tem que ser tratado, que é o que nós conversávamos, senão ele vai reincidir, ele vai sair, ele vai cumprir a pena e vai fazer novamente, é um vício. A gente costuma comparar com o usuário dependente químico. Ele sabe que a droga faz mal, ele sabe que está destruindo ele, a família, enfim, mas ele tem um impulso. O pedófilo é a mesma coisa, ele tem um impulso. Se ele não for tratado, esse impulso vai permanecer com ele e ele vai fazer outras vezes. Isso a gente tem que ter claro. Então, todos os pedófilos que cumprem pena, que vão presos, em algum momento eles vão sair, porque não existe prisão perpétua, ele vai sair e ele vai fazer novamente, ele vai cometer a violência sexual, ele tem esse impulso e é quase que incontrolável, assim como o usuário de cocaína, de crack, é um impulso incontrolável e ele tem que dar vazão a esse impulso para sentir um alívio. E o que se vê, no ano passado, a presidente Dilma sancionou a lei que classifica a exploração sexual de crianças e adolescentes como crime hediondo, quer dizer, a reclusão aí é de até 15 anos, quer dizer, vai ficar na cadeia e vai sair sem tratamento e o problema continua. Não é isso, deputado? Até 15 anos, numas, né? Porque não fica 15 anos, né? Se ficar 15 anos... fica pouco, né? É porque você sabe como é que é. E cumpre 1/3 da pena, aí depois tem, sim, tem a progressão, bom comportamento, tem progressão, tem isso, tem aquilo, no fim acaba saindo. Eu disse desde o início aqui do nosso programa que são duas coisas que tem que caminhar paralelamente. Não dá para você só... punir a pessoa, né, retirá-la do convívio social, prendê-la, julgá-la, depois prendê-la, e sem você fazer um acompanhamento com o tratamento. Essa pessoa precisa ser tratada, senão não tem justificativa, porque tudo bem, a prisão está previsto na nossa legislação, tem que realmente prender, e eu acho que tem mesmo, né? Porque senão a pessoa vai continuar cometendo novos crimes, mas junto com isso precisa haver o tratamento. É isso que precisa ser compreendido e isso precisa ser oferecido para eles todos, né? Para essas pessoas que fazem isso. Agora, nós temos que encontrar um meio de parar, de tentar diminuir essa reprodução, né? Porque na medida em que a pessoa foi vítima e ela acaba também reproduzindo esses comportamentos, na medida que ela fica se tornando adulta, e aí faz com outra criança, essa criança vai crescer, depois a tendência nem sempre, né? Mas estatisticamente, inclusive, eu não sei qual o percentual que a gente tem de crianças que são vitimizadas e que depois na fase adulta se tornam réus nisso aí, né? Não sei como é que... É um percentual alto relativamente, né, Cíntia? Mas é possível. Nós trabalhamos com a quebra do ciclo da violência. Mas então, veja bem... Quando ele compreende que ele está dentro de um ciclo, já facilita para que ele saia disso. Mas e quando são mulheres, por exemplo, né? Porque a pedofilia, grande parte, se dá mais com homens, né? São homens Agora, quando são as mulheres as vítimas? Existe, né? a pedófila. Né? Existe a pedófila, mas numa proporcionalidade muito menor do que do homem, né? Não é? Bem menor. Bem menor do que do homem. Então, quer dizer, com a mulher, as chances de você interromper esse ciclo é maior, né? Deputado, aproveitar que a senhora está com a palavra, o tempo do programa já está se esgotando, a sua conclusão sobre o nosso tema, até 1 minuto, por favor. Eu achei importante, acho que a gente precisa debater, acho que a sociedade não pode, eu sempre tenho dito isso, não pode jogar esse problema para baixo do tapete, precisa falar, precisa divulgar, os meios de comunicação nesse sentido são importantíssimos. Eu acho que as pessoas precisam, você viu ali a hora que vocês foram entrevistar as pessoas na rua, tem pessoas que têm uma compreensão maior, tem pessoas que não têm uma compreensão tão grande assim. Acho que basta falar com a criança assim, não pega doce de ninguém, que isso vai resolver, e não é bem assim. Os pais precisam estar mais preparados, a escola precisa estar mais, os educadores precisam estar mais capacitados para poder ter um olhar mais específico sobre isso, ver se a criança aparece com algum tipo de, não só do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista físico também, né? Às vezes a criança pode apresentar algum hematoma, algum machucado. Então, aqui nós temos em São Paulo o Hospital Pérola Baiton, que é um hospital especializado em atender
crianças vítimas da violência, e a gente tem tido a oportunidade de fazer vários debates com profissionais especializados daquele hospital, e o que a gente vê é de doer o coração, é de chocar o coração de todos nós, né? Só que a gente não pode só se sentir chocado, a gente tem que, infelizmente a gente experimenta esse sentimento, mas a gente também tem que devolver em um conjunto de ações e de políticas públicas capazes de poder melhorar esse estado de coisa, ou pelo menos minimizar. O ideal seríamos eliminar essas práticas da nossa sociedade, mas a gente sabe que isso é difícil, é uma utopia, isso acontece no Brasil e acontece em outros lugares do mundo. O que nós temos que fazer é ter medidas capazes de, pelo menos, aliviar o sofrimento das crianças que são vítimas dessa prática criminosa. Cíntia, sua conclusão, por favor? Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema. É muito importante, eu acho que por mais que a gente fale, ainda vai sobrar assunto e vai faltar falar de alguma coisa, sempre. E eu quero só deixar um recado para os pais de crianças e adolescentes. Observem, fiquem atentos e ouçam tudo que eles dizem. Muitas vezes a criança está te contando o tempo todo que está acontecendo alguma coisa e a gente não está atento e não consegue compreender para poder ajudar essa criança. É isso, porque senão, se a gente se fala hoje tanto no futuro do Brasil, fazemos manifestações, temos essa possibilidade, mas eu fico pensando que se nós não conseguirmos cuidar dessas crianças, quem vai se manifestar e por quê no futuro, né? Porque são crianças profundamente comprometidas, não só no seu desenvolvimento, mas no seu afeto, que não vão ter possibilidades de formar famílias, de estar dentro da universidade, se tornar pesquisadores, cientistas. Nós vamos só perder. Se a gente manter essas crianças dentro dessa violência, nós vamos só perder pessoas que podem ser super produtivas para o nosso país mais adiante. Hoje vão se tornar vítimas e vão ser vítimas para sempre. Hoje nós temos pais que foram vítimas e que continuam sendo vítimas e que permitem que seus filhos sejam vitimizados. Então, muita atenção, só isso. Doutora Lígia, até um minuto, por favor, sua conclusão. Bom, também considero esse tema muito importante. Acredito que hoje a gente bateu numa tecla muito forte, que seria não só a punição, mas também o tratamento, o quanto isso é importante. Então, assim, o quanto é importante desmistificar a questão da pedofilia, das pessoas poderem... Eu sei que é um tema muito polêmico, choca, como você falou, né, da questão do Pérola Byton, se você pensar nas vítimas... É complicado porque deixa todo mundo numa situação de uma impotência muito grande, mas desmistificar quem é esse pedófilo, tentar entender que não é uma safadeza, né? Como se vê, como se falou também, isso, que é uma pessoa que precisa de tratamento, punição, sim, mas tratamento principalmente. E muitas vezes esse tratamento não é só psicológico, ele é psiquiátrico também. E não pode ser uma coisa isolada da outra, você não pode dopar um indivíduo, mas ele precisa, por exemplo, de uma terapia para ele ter uma crítica diante dos comportamentos que ele tem e do uso de medicação, muitas vezes, para agir, né, nesse organismo dele, nessa disfunção. Então, assim, é um tema muito importante, a gente tem que desmistificar e também humanizar esse sujeito. Muito bem. Doutora Renata, bem... Rapidamente, o tempo já nosso Queria já estou. também apenas agradecer a oportunidade e dizer que, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa de promotor de justiça simplesmente criminal, condenando, acusando o que acontece no caso dos que forem acusados de crime sexual, o Ministério Público também está atento na parte de proteção à criança e implementação de políticas públicas. Então, a gente torce aí para uma grande parceria da sociedade. Muito obrigada e excelente pauta para a conversa de hoje. Eu agradeço a presença de todas aqui nesse programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Falamos hoje sobre pedofilia. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.